Ele começa como um deserto em miniatura e termina como uma janela para o mundo. Ele nos cerca por todos os lados, uma presença tão constante que se tornou quase imperceptível. Das garrafas mais simples às telas que conectam nosso dia a dia, sua transparência molda a paisagem moderna. Poucos imaginam que a origem de tudo isso está em algo tão comum quanto a areia. Anualmente, mais de 60 milhões de toneladas de areia de sílica são extraídas da terra. A partir daqui, esses grãos silenciosos iniciam uma jornada de profunda transformação no interior de complexos industriais. Submetidos a um calor intenso, eles são moldados e refinados através de um processo de alta precisão. Dentro da maior fábrica de vidro dos Estados Unidos, testemunhamos a metamorfose final. É aqui que a areia se desfaz de sua forma original para renascer como as peças sólidas e cristalinas que definem nosso mundo. Ele se estilhaça em um piscar de olhos, mas sua história começou por um acaso, há milênios. A jornada nos leva a mais de 2000 anos no passado, por volta de 300 a.C. Ali, antigos egípcios, ao aquecerem areia de sílica com carbonato de sódio em uma fogueira, criaram sem perceber um material sólido e transparente, uma substância inédita para a humanidade. Desde aquela descoberta, o vidro se infiltrou silenciosamente em nosso cotidiano. Ele está presente nas janelas que nos protegem, nas garrafas, nos copos que usamos e nas telas que conectam nosso mundo. O que torna o vidro um material tão singular é a sua estrutura interna. Ele possui a transparência do cristal, mas combina essa delicadeza com uma resistência impressionante ao calor, à corrosão e até mesmo à eletricidade. E talvez sua característica mais notável seja a capacidade de ser reciclado infinitamente. Ciclo após ciclo, ele renasce sem perder nenhuma de suas qualidades originais. Mas aqui reside um paradoxo. Apesar de toda essa força, o vidro é inerentemente frágil. Diferente dos metais ou plásticos, ele não se dobra nem se estica sob pressão. Quando levado ao seu limite, ele não se deforma. Ele se estilhaça. É uma dualidade curiosa para algo que nos cerca por todos os lados. A partir daqui, acompanhamos sua jornada de dentro de uma fábrica de garrafas, onde grãos comuns de areia passam por uma transformação realmente surpreendente. Uma rocha opaca, destinada a se tornar invisível. O vidro é feito de areia, sim, mas não de uma areia comum. Apenas os grãos mais puros, com um teor de sílica que pode chegar a 99%, atendem aos rigorosos padrões da indústria. Essa sílica de alta qualidade não é encontrada em praias ou desertos. Ela é extraída de gigantescas minas a céu aberto, onde explosivos industriais fraturam as densas camadas de rocha que a contêm. Após a detonação, escavadeiras colossais recolhem a rocha estilhaçada e a despejam em caminhões de grande porte. Esses veículos transportam os detritos brutos até uma unidade de britagem, onde potentes moinhos industriais trituram o material incansavelmente, transformando-o em grãos uniformes de areia fina. Essa sílica finamente moída se torna a base essencial para todo o processo de fabricação do vidro. Contudo, mesmo após a moagem, a areia ainda não alcançou o nível de pureza necessário. Por isso, ela segue para um moderno sistema de lavagem, capaz de processar até 220 toneladas de material por hora. O ciclo se inicia quando os caminhões descarregam a carga em um grande funil que a direciona para um sistema de fluxo controlado. A primeira etapa de filtragem é uma peneira primária, equipada com malhas de precisão, como as de 30 mesh, ou seja, 30 aberturas por polegada quadrada, para reter partículas maiores. Apenas os grãos mais finos, que atendem às especificações, avançam para poderosas câmaras de agitação. Nesses tanques, eles são completamente purificados por jatos de água de alta pressão, finos como agulhas. Depois de quase 15 minutos de agitação contínua, a mistura de água e areia inicia sua descida controlada para um sistema de separação em espiral. É nesse ponto que a força centrífuga entra em ação. Partículas pesadas ou metálicas são empurradas para as extremidades e gradualmente removidas. O fluxo restante, agora mais leve e refinado, avança para um separador mecânico, projetado para capturar qualquer vestígio remanescente de ferro.
Uma vez seca, a areia é acondicionada em sacos de 1 tonelada e enviada para a fábrica de vidro. Areia que se torna fogo, fogo que se torna cristal. Nesta que é a maior fábrica de vidro dos Estados Unidos, mais de 5.000 toneladas de areia de sílica chegam a cada semana. Junto à areia, são adicionados carbonato de sódio e carbonato de cálcio. Esses componentes alteram a estrutura da sílica, ajudando a reduzir seu ponto de fusão e facilitando a união de toda na mistura. O carbonato de cálcio também contribui para melhorar a durabilidade do vidro finalizado. Para adicionar cor, pigmentos específicos são introduzidos, como o óxido de cobalto, que cria o tom azul característico em certos tipos de vidro. Assim que todos os ingredientes estão preparados, eles são despejados em um sistema de filtragem para eliminar quaisquer impurezas finais antes de entrarem no processo de produção. Uma vez filtrados, os materiais são transportados por um sistema de esteiras para a área de mistura. Essas esteiras são capazes de mover centenas de toneladas de areia por hora, de forma contínua e sem interrupções. Na zona de mistura, a areia entra em agitadores de alta velocidade, onde cada partícula é homogeneizada e submetida a uma limpeza profunda. Este processo garante que quaisquer impurezas, ainda presas à superfície dos grãos de sílica, sejam completamente removidas. A partir daqui, a mistura resultante é transferida para um imenso forno a gás, onde a temperatura atinge 1.650 graus Celsius, mais quente que a lava de um vulcão. Técnicos monitoram cuidadosamente o processo e despejam a mistura em cadinhos especiais. Uma vez que os materiais se estabilizam, a boca de cada cadinho é selada para manter a alta temperatura e controlar o processo de fusão. No interior da instalação, os trabalhadores precisam usar trajes à prova de fogo e luvas de Kevlar, pois o calor ao redor é incrivelmente intenso. Após 24 horas, a mistura já não é mais areia. Ela começa a fluir como lava. O que brilha no fundo do forno é vidro líquido, uma massa densa e incandescente que atingiu a temperatura e a viscosidade perfeitas. Por mais algumas horas, o vidro permanece em estado de fusão para permitir que quaisquer gases remanescentes escapem, garantindo o mais alto nível de pureza no material final. A próxima etapa do processo é a criação dos moldes. Primeiro, engenheiros usam softwares de desenho assistido por computador para projetar o molde com alta precisão, garantindo que cada detalhe, dimensão e espessura atenda às especificações exigidas. O projeto digital é então transformado em um molde de metal resistente ao calor, pronto para receber o vidro derretido que será soprado em seu interior. Assim que os moldes são finalizados, eles são instalados na linha de produção de sopro duplo, um dos métodos mais utilizados para moldar itens de vidro ocos, como garrafas de refrigerante, potes de alimentos ou recipientes farmacêuticos. O processo se inicia com a liberação de gotas de vidro derretido em um molde preliminar. Essas gotas são cortadas de um fluxo contínuo de vidro líquido, atingindo temperaturas de até 1.100 graus Celsius e possuindo a viscosidade ideal para uma moldagem suave, sem deformações excessivas. Dentro do pré-molde, um jato de ar comprimido é injetado por cima, forçando o vidro quente para fora contra as paredes do molde e formando uma peça inicial conhecida como parizão. Essa forma primária se assemelha a uma bolha oca com um gargalo estreito. Ainda brilhando com o calor, o vidro é movido suavemente para o molde final, posicionado a poucos centímetros de distância. Aqui, uma segunda rajada de ar comprimido é disparada no centro do parizão, esticando o vidro macio para fora até que ele abrace cada detalhe da cavidade metálica. Em meros segundos, a forma completa da garrafa nasce. Pode parecer rápido, mas nos bastidores, cada válvula e sensor é sincronizado com uma precisão impressionante, na casa de 1 milésimo de segundo. Esse nível de controle é o que torna possível produzir centenas de milhares de garrafas por dia, cada uma quase impecável, como se viesse do mesmo molde perfeito. Recém-saídas do forno, as garrafas de vidro brilham em um vermelho intenso, suas superfícies reluzindo no escuro como barras de ferro derretido. Em seguida, um a um,
Braços robóticos deslizam para suas posições. Com movimentos graciosos e cuidadosamente programados, eles pegam delicadamente cada garrafa e a colocam sobre a esteira em movimento. Sem pressa, sem ruído, apenas uma coordenação impecável. A esteira transportadora move suavemente as garrafas recém-moldadas, ainda incandescentes na base, em direção à zona de resfriamento. Elas entram em um longo túnel amarelo, onde a temperatura diminui gradualmente, passo a passo, permitindo que o vidro se estabilize sem rachar. Esse processo de resfriamento lento e cuidadoso não é apressado. Pode levar vários minutos, às vezes dezenas de minutos, para ser concluído. Conforme a jornada continua, as garrafas de vidro já resfriadas entram na zona de inspeção. Aqui, uma rede de sensores ópticos e câmeras de alta velocidade analisa cada garrafa em tempo real. Qualquer falha, seja uma rachadura, bolha, arranhão ou leve deformação, é instantaneamente sinalizada e removida da linha. Em seguida, vem uma verificação detalhada do gargalo da garrafa. Um sistema automatizado avançado gira cuidadosamente cada unidade, enquanto sensores ópticos e sondas mecânicas trabalham em conjunto para detectar problemas como bordas lascadas, fissuras ou o menor erro de dimensão, garantindo que apenas garrafas perfeitas sigam adiante. Por fim, as garrafas de vidro que passaram com sucesso por todas as inspeções são transportadas para a área de paletização, onde uma equipe de robôs automatizados assume o controle. Essas máquinas são responsáveis por organizar milhares de garrafas com notável precisão e consistência. Usando um sistema de garras conventosas, eles descem, erguem uma fileira inteira de garrafas de uma só vez e as colocam suavemente sobre as camadas do palete. Entre cada camada, uma folha de proteção é adicionada para evitar danos por impacto durante o manuseio ou transporte. Uma vez empilhados, os blocos de palete são firmemente envolvidos em filme por uma máquina automática e rotulados com um código que corresponde ao lote de produção. Cada etapa deste processo é cuidadosamente supervisionada a partir da sala de controle central, onde operadores monitoram parâmetros-chave em tempo real para garantir que tudo atenda aos padrões de qualidade antes que as garrafas sejam armazenadas ou enviadas para seus destinos finais. Sob o sol, colinas cintilantes se estendem pelo pátio, mas não são feitas de areia. Neste lugar, o desperdício é um conceito estranho, pois 100% dos cacos de vidro são reaproveitados. Essas montanhas de vidro quebrado brilham sob a luz, aguardando o momento de serem derretidas e renascerem como painéis novos em folha, prontos para uma nova vida. Os fragmentos são recolhidos e seguem por uma esteira, onde se unem à areia de sílica pura e a outros componentes de apoio, como o carbonato de sódio. Essa mistura precisa não apenas recicla o material antigo, mas também diminui a temperatura de fusão necessária, otimizando o consumo de energia em toda a linha de produção. Quando a combinação de areia pura, carbonato de sódio e vidro reciclado se torna uma massa homogênea, ela é direcionada para o forno de fusão. Trata-se de uma câmara térmica colossal que opera sem interrupção, com temperaturas que beiram os 1.600 graus Celsius. Lá dentro, a matéria derrete lentamente ao longo de 24 horas completas, garantindo que cada elemento se integre por completo. O resultado é um fluxo contínuo de vidro derretido, de clareza, consistência e viscosidade excepcionais, pronto para ser moldado em painéis planos. Após a etapa de fusão, o vidro não é moldado por sopro, como na produção de garrafas. Em vez disso, ele passa pelo método de flutuação, uma técnica especializada para a fabricação de vidro plano. Nesse processo, o vidro líquido e quente é despejado suavemente sobre a superfície de um banho de metal derretido, geralmente estanho. Devido à diferença de densidade, o vidro flutua e se espalha de forma natural. Ele se autonivela, formando uma lâmina perfeitamente plana, com superfícies paralelas e incrivelmente lisas. À medida que a lâmina de vidro avança, ela atravessa zonas com temperaturas rigorosamente controladas. Esse resfriamento gradual evita deformações, preservando sua forma impecável e sua aparência cristalina.
Ao deixar o banho de estanho, as lâminas de vidro seguem por um longo sistema de esteiras, ainda retendo um calor sutil das etapas anteriores. É nesse ponto que a precisão se torna o elemento central. Braços robóticos, programados com especificações exatas, deslizam em ação, utilizando lâminas com ponta de diamante ou ferramentas a laser para cortar o vidro. Cada corte é executado com velocidade e exatidão impressionantes, garantindo bordas limpas, sem causar trincas ou tensão superficial, e preparando as chapas para suas dimensões finais com uma fineza cirúrgica. Após o corte, as bordas dos painéis individuais ainda estão ásperas, muitas vezes irregulares ou afiadas, o que não atende aos padrões estéticos e representa riscos de segurança. Para corrigir isso, cada painel é enviado para uma máquina de polimento especializada. Nela, discos abrasivos de alta velocidade trabalham para alisar cada lado com pressão consistente, arredondando os cantos e refinando a forma com precisão milimétrica. O resultado é um painel de vidro com dimensões exatas, visualmente limpo e seguro para manusear e instalar. Com a produção finalizada, algumas amostras de vidro são levadas a uma sala de testes para avaliar sua dureza e resistência a impactos. O critério é claro: se o vidro trincar em um padrão de teia de aranha, sem se estilhaçar em fragmentos perigosos, ele é considerado seguro. Esse tipo de fratura indica que o painel atende aos padrões de segurança estabelecidos para o uso cotidiano. Finalmente, os painéis que passam por todos os controles de qualidade são cuidadosamente erguidos por braços robóticos e empilhados em racks especiais. Entre cada chapa, camadas protetoras são inseridas para evitar arranhões ou danos por impacto durante o manuseio. Uma vez segura, a pilha inteira é movida para a área de carregamento, onde aguarda, pronta para ser despachada e distribuída para fábricas, canteiros de obras ou lojas ao redor do mundo. Frágil ao toque, mas forjado no coração do fogo. Esta é a culminação de uma jornada incrível pelo universo do vidro, uma trajetória definida pelo calor, pela precisão e pela engenhosidade humana. Partindo de fragmentos incandescentes até se converter em painéis impecáveis. Cada etapa revela uma história de profunda transformação. É um testemunho do artesanato e da maestria, um processo que demonstra como o ordinário se torna extraordinário quando o observamos mais de perto.